Olá pessoal, eu já tive a oportunidade de falar algumas vezes sobre o recurso Trace Image to Grease Pencil, que permite que a gente pegue imagens no formato JPG e transforme em traços que a gente pode trabalhar aqui junto ao Blender 3D. O que nós não entendemos nos tutoriais anteriores é como proceder para tentar fazer aqui um efeito de preenchimento desses traços gerados a partir dessa imagem. É o que eu vou demonstrar a vocês aqui hoje. Então, para entender, vamos ver como funciona. Eu vou apagar o cubo e eu preciso arrumar uma imagem na extensão .jpg, que é o JPEG, e preciso que essa imagem tenha duas tonalidades, os traços em tom escuro e o fundo com um plano em branco para facilitar. Então eu vou usar essa imagem aqui, tá? Então aqui dentro do Blender, o que eu vou fazer é simplesmente olhar a vista a partir de um modo ortográfico. Eu vou clicar aqui no "-y", no gizmo, e eu consigo ter a visão frontal da minha área. Voltando lá no diretório onde eu baixei a imagem JPG, eu vou selecionar a imagem, pressiono com o botão esquerdo e arrasto, encostando o cursor bem aqui no meio, ó, onde está o cursor 3D, para que a imagem fique centralizada. Isso facilita. Já tenho a imagem, posso fechar aqui o local onde eu baixei a imagem, posso aproximar e simplesmente vocês vão ver que essa imagem aqui, ela é um objeto vazio, um objeto empty. Ela vai servir como referência para o efeito. Para fazer o efeito funcionar legal, o que eu vou fazer é pegar essa imagem, clicar o botão direito e tem a opção aqui que vocês vão ver, ó, Trace Image to Grease Pencil. Eu vou transformar essa imagem no traçado Grease Pencil. Então eu vou selecionar clicando aqui. Aqui eu vou definir a espessura, a resolução, a escala. Eu vou deixar aqui da forma que está. E a única coisa que eu vou fazer é aumentar um pouquinho essa espessura aqui para 14, para facilitar. Pronto, o resto eu mantenho e vou clicar em OK. Ele já gera para mim aqui, ó, o G-Pencil, que é o traçado Grease Pencil a partir da imagem. O objeto vazio eu posso selecionar ele e aqui eu não vou precisar mais dele. Eu posso ocultar ou posso excluir, deletar se quiser, tá? Eu posso ir no modo Draw e aqui eu posso trabalhar a cor desse contorno, a cor de preenchimento, mas não é isso que eu quero. Então, voltando ao Object Mode, o que eu quero fazer é converter essa imagem Grease Pencil no objeto em formato de malha. Então a gente já viu nos tutoriais que para fazer esse procedimento é necessário que a gente converta essa imagem aqui para uma forma do tipo Bezier Curve. Quando eu clicar aqui, notem que vai surgir outra imagem, porém com o nome traço e o símbolo de curva. Então eu posso simplesmente, ó, ocultar também o G-Pencil que havia gerado. Eu vou ficar somente com a forma em curva. Já me permite que eu consiga fazer algo interessante nela. Vou com ela selecionada, usar o botão direito do mouse e vou convertê-la para a condição Mesh. Ou seja, agora eu vou transformar esse traçado gerado com efeito numa malha. Essa malha aqui, vocês vão ter basicamente vértices, arestas e face. E o símbolo aqui muda, tá vendo, pessoal? Preciso fazer agora uma forma de criar um efeito de preenchimento junto a esse processo aqui que eu fiz. Porque caso contrário, eu não vou conseguir preencher a parte interna do objeto. Então, para facilitar isso, eu vou aproximar bem a imagem, tá vendo? Repare que ele tem umas linhas de contorno aqui externa, que são, na verdade, se vocês entrarem no modo Edit Mode, vértices. Se eu clicar com o botão esquerdo, veja que vai aparecer, ó, os pontinhos aqui selecionados. Eu vou selecionar um desses pontinhos aqui de borda externa, usando a tecla Alt e o clique esquerdo, e notem que eu consigo, ó, selecionar todo o contorno da forma que eu transformei em malha por enquanto. Vou usar o Shift D, veja que eu gero a cópia dessa seleção que eu fiz, eu vou dar o ESC para voltar para a posição original. E com esse Shift D eu vou separar essa cópia que eu gerei do contorno usando o atalho P Selection. Nota que vai surgir aqui, ó, uma outra forma chamada Trace.001, que é a sequência desse nome que está aqui em cima. Então eu volto para o Object Mode, veja que só a borda aqui está selecionada. Se eu selecionar o traço, a forma
vai ser selecionada, mas eu só quero a borda. Com essa borda feita, é entrar com ela novamente no modo Edit Mode, vou selecionar toda ela com a tecla A e vou usar aqui a ferramenta F de preenchimento de face. Clicando F, veja que ele gerou um preenchimento na borda que eu gerei. Esse preenchimento, se vocês quiserem, vocês podem entrar no modo Material Preview ou então no modo renderizado para ver a cor. Vão aplicar nesse preenchimento um material. Aí vocês escolhem o material que vocês quiserem. Nesse exemplo aqui, eu vou usar um colorido amarelo. Pronto. Pode ser mais claro para dar mais efeito. E agora o que é que eu vou fazer? Eu preciso selecionar a forma normal. Vou por enquanto ocultar esse preenchimento externo aqui, clicando aqui no olhinho e na câmera para poder, e vou ficar somente com a forma que eu tinha convertido em malha. Vou voltar para o Object Mode, vou selecionar a forma que eu havia convertido aqui em malha, vou reconverter ela no formato de curva novamente. Eu tenho como agora utilizar o recurso clicando no ícone Object Data Property do objeto curva. Nota que o ícone dele aqui está com curva, tá vendo? Venho aqui na opção de geometria e aqui simplesmente eu posso usar a opção Extrude ou posso usar também essa opção Bevel para criar um efeito tridimensional. Então eu posso aumentar essa profundidade aqui, ó. Veja que ele gera um aspecto 3D no traçado da curva. Com isso pronto, eu posso jogar nesse traçado também o material. Vou clicar em New e quero, por exemplo, que a cor desse traçado da curva tenha um colorido com uma tonalidade em tom escuro. Agora eu preciso converter novamente esse traçado em malha. Então eu vou usar aqui, ó, Convert to Mesh, e posso trazer de volta a visão do traço 2, que é o preenchimento. Clicando fora, eu tenho uma forma com um preenchimento interno. Mas se eu mexer nesse objeto traço 1, o que é que vai acontecer? Ele vai estar, ó, afastado da nossa forma de preenchimento. Então eu vou dar o Ctrl Z, o que eu vou precisar fazer é selecionar o primeiro objeto, que é o traço 1, e com Shift pressionado aqui na Outline eu vou selecionar aquela forma de preenchimento que eu gerei. Agora eu posso usar aqui o Ctrl J, se quiser rotacionar pelo eixo Z, ó, movimentar o objeto com o preenchimento interno da forma que eu quiser. E aqui eu tenho, ó, o formato, transformando aquele desenho JPG numa forma tridimensional. Eu poderia pedir a vocês que na hora que vocês aplicassem o material junto ao objeto, vocês utilizassem recursos metálicos, recursos roughness para dar brilho, para criar uma textura diferente junto ao preenchimento que vocês gerarem aí junto à forma desejada. Então fica a ideia do funcionamento. Bom proveito e até um próximo tutorial.